não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Que é um assunto que não tem muita importância, mas que só me chamou a atenção devido à devoção do autor aos filósofos da escola analítica, que muito o impressionaram pela sua habilidade de partir cabelos em quatro e discutir assuntos perto dos quais o sexo dos anjos começa a ter a materialidade de um rinoceronte, né? Então, eu vou ler só um pedacinho das notas que eu tomei aqui, só para vocês se situarem. Num post dedicado a exaltar a memória do filósofo britânico Sir Michael Dummett, 1925-2011, o Sr. Júlio Lemos aproveita a ocasião para sublinhar a diferença entre os pensadores mais afins à literatura e às ciências humanas e aqueles que se inspiram antes na lógica matemática, na física e, de modo geral, nas chamadas ciências duras. Ele rotula os dois grupos, respectivamente, de cigarras mágicas e formigas engenheiras, ressaltando que somente estas últimas fazem trabalho sério. Eu seria o último a negar os talentos do Sr. Lemos, mas o desprezo com que ele fala do outro grupo leva-me a esperar que ele nos brinde com a publicação de suas grandes e deploravelmente inexistentes obras de filosofia, infundindo assim alguma razão de ser no seu sentimento de superioridade ante Georg Simmel, Karl Jaspers, Benedetto Croce, Xavier Zubiri, Eric Wegener e outros tantos incapazes de elevar-se às alturas da exatidão matemática que ele exige de um filósofo para admiti-lo entre os santos da sua devoção. Curiosamente, ele coloca entre estes últimos o autor do Tractatus Lógico-Filosóficos, Ludwig Wittgenstein, que se notabilizou pela precariedade dos conhecimentos de matemática e linguística com que se meteu a enfrentar os problemas da linguagem filosófica. Ninguém melhor que Wittgenstein se enquadra na categoria das cigarras mágicas, que, segundo o Sr. Lemos, aspas, defenderam teorias grandiosas, capazes de explicar tudo e por isso inspiraram uma fidelidade quase religiosa. Fecha aspas. Também é um tanto cômico que o Sr. Lemos, após essa apologia das formigas engenheiras da escola analítica e similares, se derrame em elogios a Michael Dummett por haver trazido de volta, aspas, os problemas filosóficos realmente importantes, a natureza do ser, Deus, o livre-arbítrio, as leis lógicas do pensamento, os limites do conhecimento, fecha aspas. Com exceção dos dois últimos, esses foram precisamente os problemas que os analistas lógicos fizeram o possível para excluir da lista das preocupações filosóficas. Se algum mérito não se pode negar a Dummett, foi justamente o de voltar o feitiço contra os feiticeiros, adaptando os métodos deles ao tratamento de questões que eles rejeitavam, ainda que não alcançasse nisso nenhum resultado espetacular. Muito menos creio que o amor devoto às formigas engenheiras seja um sentimento homogêneo que se possa estender uniformemente a todas elas, como parece sugerir o Sr. Lemos. Não tem cabimento, por exemplo, admirar por igual Ludwig Wittgenstein, supondo-se que seja realmente uma formiga, e Gottlieb Frege. Quando Frege tentou ler o Tractatus, confessou que não conseguia ir além das primeiras páginas, porque nada daquilo fazia o menor sentido. Se lesse um pouco mais, encontraria trechos que faziam muito sentido, já que tinham sido copiados de suas próprias obras, sem menção à fonte, como era do hábito de Wittgenstein. Então, só na comparação entre o Frege e o Wittgenstein, você vê o que é, vamos dizer, a comparação entre um filósofo sério, tá certo? E, vamos dizer, um carreirista que tem, vamos dizer, que se prevalece daquela norma do Einstein, de que o gênio consiste em grande parte na ocultação das fontes. Né?
Então, o Tractatus se divide em praticamente duas partes. Uma parte que é copiada do Frege, que faz muito sentido, e outra parte que não faz sentido algum, que é de autoria do próprio Wittgenstein. Eu realmente não vejo nada para admirar nesse sujeito. Aliás, o que me libertou da admiração juvenil às formigas foi haver constatado a frequência com que os cultores da exatidão analítica incorriam em bobagens pueris, sempre que abandonavam o terreno seguro do formalismo lógico, acessível a qualquer nerd filosófico com algum talento matemático, e se aventuravam em questões substantivas da realidade humana e histórica, que exigem cultura, maturidade, honestidade e bom senso. Wittgenstein deixou-se hipnotizar pelo sex appeal do stalinismo, ao ponto de querer emigrar para Moscou. Na verdade, ele fez mais do que isso. Existe um livro que se chama The Jew of Linz, o Judeu de Linz. O autor, acho que é Scott Kimberley, alguma coisa assim. Onde ele dá elementos convincentes que nos induzem a crer que Wittgenstein conseguiu, durante a guerra, decifrar os códigos secretos da Maria de Guerra nazista, o que é, sem dúvida, um feito, pelo menos não filosófico, um feito profissional admirável, mas, em vez de entregar esses códigos ao governo britânico, ao qual ele devia tudo que ele tinha dado, né, emprego, ajuda, aplauso, paparicação, etc., etc., passou a coisa secretamente para os russos, né, para você ver até que ponto ia a adoração dele ao governo soviético. Curioso que ele tinha essa adoração sem ser pessoalmente comunista. Bertrand Russell, que um dia propusera singelamente o bombardeio atômico preventivo da União Soviética, terminou seus dias como apologista de Ho Chi Minh, passando da direita à esquerda sem nada perder da babaquice originária. Hans Reichenbach, que foi um dos fundadores da Escola Analítica, foi bobo ao ponto de servir de garoto propaganda para os ativistas estudantis da Universidade da Califórnia. E por duas vezes a filosofia tentou se transformar numa profissão acadêmica altamente técnica, na escolástica medieval e no meio universitário anglo-saxônico do século XX. Nos dois casos, um começo promissor foi seguido de uma queda duradoura na mais acachapante esterilidade. Qual seria, então, o mérito excelso das formigas engenheiras, senão o de parasitar o prestígio das ciências duras, fonte, aliás, de tantos desastres filosóficos? Sem contar o fato de que, ao menos na América, o predomínio da escola analítica nas universidades não se deveu a nenhuma superioridade intelectual, mas à politicagem pura e simples, da qual foram vítima, entre outros, Eugen Rosenstock Hussey, William Barrett e Richard Rorty. Isso não quer dizer que eu goste muito de Richard Rorty. Bom, por aí vai. Então, esta nota sobre o William Dummett, Michael Dummett, me lembrou a conveniência de esclarecer essa relação entre ciência e filosofia, que hoje é tida como uma relação estabelecida e fixa, e que desempenha um papel importante na estruturação das carreiras acadêmicas. Né? Papel tão importante, por exemplo, que alguns filósofos, como Eugen Rosenstock e o próprio Eric Voegelin, encontraram alguma dificuldade, porque as pessoas não sabiam exatamente em que departamento colocá-los. Né? Eric Voegelin, quando esteve na Alemanha, que também é um ambiente profundamente afetado pela escola analítica, e fez lá umas conferências dizendo que era de filosofia política. Então, muitas pessoas na plateia ficavam perplexas, dizem, mas espera aí, que raio de filosofia política é essa? Ele não falou da soberania, ele não falou da legitimidade, ele não falou dos três poderes, ele não falou de nada que nós estamos acostumados a chamar de teoria política. Então você vê que há já uma espécie de consolidação de programas universitários que passam como se correspondessem exatamente à divisão objetiva do assunto, quer dizer, correspondessem a um setor da realidade que está perfeitamente delimitado, né? Quando na verdade não é assim. Quer dizer, a filosofia política pode ser abordada por 1001 aspectos, né? Outra coisa, Rosenstock, quando chegou nos Estados Unidos, também as pessoas não sabiam em que departamento colocar. Sugeriram que colocasse no departamento de teologia. Falaram, não, mas nós não podemos colocar ele na teologia porque ele fala de física atômica. Então tem que botar no departamento de ciência. Não pode falar de física atômica porque ele fala de teologia. Né? Então colocaram no direito.
Não, mas você não pode colocar na faculdade de Direito porque ele fala de questões epistemológicas e assim por diante. Não, simplesmente o cara era uma batata quente porque não se enquadrava nas divisões estabelecidas do programa universitário. Tá certo? E se você examinar direito, você vê que tudo isto, toda esta situação, remonta à obra de René Descartes, ou pelo menos à época de René Descartes. Né? Então, para esclarecer isso, eu também, mas sabendo que Michael Dummett analisava essa questão desde um ponto de vista que era inteiramente determinado pela divisão atual das disciplinas acadêmicas, que ele toma como se fosse, vamos dizer, um estado de coisas definitivo, e passa a analisar isso aí e procurar, então, quais seriam as funções da filosofia no panorama definido pelo Império das Ciências. Eu vi toda essa análise é profundamente inadequada, porque toma uma distinção meramente administrativa entre departamentos e carreiras como se fosse uma expressão, vamos dizer, da própria estrutura da realidade, coisa que não é de maneira alguma. Então, vocês se lembram que quando eu expliquei aqui o conceito de fato concreto, eu expliquei para você que nenhum fato concreto vem com a sua devida distinção acadêmica. Né? Por exemplo, se você pega o exemplo que eu usei foi num crime, um sujeito que dá um tiro no outro no meio da rua, né? Eu digo, bom, você pode examinar o assunto sob o aspecto da ciência física, balística, você pode examinar sob o ponto de vista psicológico, quer dizer, as motivações que levaram o indivíduo, você pode levar do ponto de vista sociológico, quer dizer, quais eram os valores sociais, as motivações sociais implícitas no ato, você pode examinar sob o ponto de vista jurídico, você pode examinar sob o ponto de vista religioso, se foi um pecado ou não, etc. Você pode dizer, há uma infinidade de pontos de vista. E o que caracteriza o fato concreto é justamente que nele estão presentes todas as linhas causais acidentais que não fazem parte da sua essência, entre aspas, essência, porque vai haver uma essência jurídica, uma essência psicológica, uma essência teológica e assim por diante. Quer dizer, essas várias essências, né, são apenas aspectos do fato concreto. Quer dizer, então a realidade não se constitui de essências, mas de fatos concretos que a nossa mente subdivide em outras tantas essências que são objetos de estudo das várias ciências. Né? E que simplesmente não existia a ciência do fato concreto. A única ciência do fato concreto que existe é a própria filosofia. Mesmo assim, o estudo do fato concreto não pode ser reduzido, quer dizer, a nenhum método experimental e nem uma conjunção deles, e nem mesmo a interdisciplinariedade, porque a interdisciplinariedade parte de divisões de essências já dadas anteriormente. Então, quer dizer, você somando essências, você não vai obter nenhum fato concreto. Por quê? Porque o fato concreto não se constitui somente da sua essência ou das suas essências, mas de uma infinidade de fatores acidentais sem os quais ele não poderia produzir-se. Isso, por exemplo, se o sujeito cometeu um crime, deu um tiro no outro, bom, ele certamente deu o tiro em algum lugar. Ele poderia ter dado o tiro em outro lugar, mas coincidiu que a vítima estava naquele lugar. Isso não tem nada a ver, pode ter ou pode não ter nada a ver com a motivação do crime. Tá certo? É um fator meramente acidental. Também no fator balístico, por exemplo, para onde estava batendo o vento? Não é isso? Ou ele, por exemplo, se você dá um tiro através de um vidro, né, então a bala pode se desviar e não acertar o seu alvo e assim por diante. Quer dizer, tem uma série de fatores puramente acidentais, que, né, quando o sujeito atirou, o outro estava dentro da loja, estava fora da loja, e assim por diante. Né? Todos esses fatores acidentais, eles são absolutamente necessários para que qualquer fato se produza. Qualquer fato concreto é composto do entrelaçamento de uma série de linhas causais, essenciais e acidentais, sem os quais ele não pode se produzir de maneira alguma. O que faz uma ciência? A primeira coisa que ela faz é separar uma dessas linhas causais, separar uma dessas essências abstratas e considerar somente os fatores que são relativos a ela. Mas, por exemplo, podemos analisar a motivação do crime independentemente da sua constituição jurídica. Isso quer dizer, a motivação pode ser a mesma em crimes cometidos em países diferentes, com legislações criminais totalmente diferentes.
por exemplo, na União Soviética, o crime de homicídio só dava 10 anos de cadeia, ao passo que o crime de você dilapidar dinheiro público dá a pena de morte. Quer dizer, é uma hierarquia de valores completamente diferente do que nós temos em outros países. Tá certo? Mas a motivação psicológica do crime pode ter ou pode não ter nada a ver com isso aí. Né? Então, ora, a articulação dos vários pontos de vista das várias ciências só é possível se fazer de maneira proveitosa a partir da consideração da natureza do fato concreto. E esse, que eu saiba, é um ponto de vista que nem mesmo existe no mundo acadêmico atual. Você não existe sequer uma teoria do fato concreto, né? Que evidentemente deveria ser ensinada em primeiríssimo lugar, para que depois, quando se constituam os vários pontos de vista abstrativos correspondentes às várias ciências, as pessoas pelo menos saibam de onde aqueles pontos de vista foram abstraídos. Como não se faz isso, então, evidentemente, os vários pontos de vista abstrativos começam a ser considerados como se fossem fatalidades, ou como se fossem eles próprios a natureza do fato em questão. Então, isto vamos dizer, é a origem de uma confusão monumental que nenhuma interdisciplinaridade pode corrigir. Porque, como eu disse, a interdisciplinaridade é parte de distinções abstrativas já feitas anteriormente. E você, somando várias distinções abstrativas, você não vai obter nenhum fato concreto jamais. Então, em vista disso, eu achei que seria bom colocar aqui uma série de esclarecimentos que estão nesta apostila, que eu vou ler e comentar para vocês, e que quando tiver ela é relativamente longa, quando tiver pronta eu colocarei no site do seminário, mas por enquanto ainda não. Seria ótimo se toda semana eu pudesse redigir a apostila da aula seguinte e trazê-la pronta. Infelizmente, nas nossas condições de trabalho, né, onde é preciso escrever artigos de jornal, fazer programa de rádio, responder um montão de e-mail, etc., isto é impossível, né? Nessas horas que eu queria ser a dona Marlena Chauí, que para reescrever a sua tese, que já estava pronta desde a juventude, sobre Spinoza, teve 6 anos, né, livre de todos os compromissos, né, pedagógicos, jornalísticos, partidários, e até sem atender telefone. Né? Então, mas isto aí, para nós, é impossível, porque nós não temos os amigos corretos no PT e no establishment. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês e comentar o negócio, e daí vocês daqui a pouco vão ver qual é o encaixe disso com o estudo cartesiano que estamos fazendo. Inúmeros manuais de filosofia, e também algumas obras de maior prestígio, relatam que na modernidade, várias ciências originadas da filosofia foram se separando dela e adquirindo uma autoridade independente, superior mesmo à da velha mãe e mestra, a qual, vendo-se despojada da jurisdição sobre tantos assuntos que lhe eram caros, acabou tendo de justificar sua sobrevivência, buscando novas ocupações ou cavando um nicho modesto nas poucas áreas restantes do condomínio, sempre temerosa de que essas lhe sejam também arrebatadas mais dia menos dia. Só nas últimas semanas eu li 2 livros a respeito disto, quer dizer, deste processo de separação de ciência e filosofia. Um deles é do próprio Michael Dummett, que se chama Natureza e Futuro da Filosofia, que é uma conferência de 2001, uma série de conferências de 2001, e o outro livro do Harry Redner, que se chama Nova Teoria da Representação, que na verdade é todo um novo conceito de filosofia, tentando delimitar qual é o terreno que sobrou para a filosofia dentro desse panorama. Né? A descrição desse processo histórico vem quase que invariavelmente sublinhada por juízos de valor explícitos ou explícitos, segundo os quais A. O que aconteceu tinha de acontecer. B. Foi bom que acontecesse.
C. Seus resultados são definitivos e irrevogáveis, só restando à filosofia acomodar-se ao fato consumado e tratar de buscar um emprego mais modesto. Nunca havia a menor tentativa de justificar essas três assertivas, que aparentemente devem ser aceitas sem qualquer análise crítica. Ou seja, parte do princípio de que isto é um fato consumado, isso aconteceu, está acontecido, e temos que nos ajustar dentro disso. Né? Muito menos vi algum filósofo conjecturar sequer a possibilidade de que o estado de coisas possa ser revertido, mesmo a longuíssimo prazo. Só posso concluir daí que a doutrina hegeliana da história como tribunal supremo da razão se impregnou profundamente até mesmo nos cérebros mais hostis ao hegelianismo. Quer dizer, todo pessoal que fala isso está raciocinando como se fosse Hegel. Quer dizer, a história é a manifestação objetivada do espírito, tá certo? E, portanto, a sucessão dos acontecimentos é como se fosse, vamos dizer, um longo raciocínio lógico. Não é isso? Então, não há diferença, no caso, entre o ser e o dever ser. Quer dizer, aquilo que foi o resultado de um processo histórico é como se fosse a conclusão de um raciocínio. Está todo mundo raciocinando assim, mesmo pessoas que odeiam Hegel. Né? O desenrolar dos fatos, em vez de ser apenas o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, tal como o enxergava Max Weber, passa a constituir o rigoroso desdobramento silogístico de uma lógica secreta, divina, que arrasta inexoravelmente a conclusões irrespondíveis. Subscrita pelo consenso dos bem-pensantes, a sentença do Tribunal da História transfigura-se em dogma universal e padrão de sanidade, brandindo a ameaça do ostracismo ou da internação hospitalar ante os que ousem colocá-la em dúvida. A filosofia que, se hoje você entrar numa universidade e dizer, olha, as várias ciências são apenas departamentos da filosofia, as pessoas te mandam internar. Né? Porque se você disser que a antiga concepção da filosofia, que abrangia todas as ciências, concepção que era do tempo de Newton, Leibniz, do próprio Descartes, né? E quando então os estudos de física se chamavam filosofia natural, filosofia experimental, se você for defender essa perspectiva hoje, as pessoas vão dizer, você está 4 séculos atrasado, você é um anacronismo vivo e você não deve ser muito bom da cabeça. Né? A filosofia que começou como análise crítica das verdades consagradas, com Sócrates, era exatamente isso que Sócrates fazia, andava pelas praças questionando aquilo que todo mundo acreditava, trata agora de adaptar-se obedientemente ao status quo e se julga muito feliz quando consegue encaixar-se num espacinho vazio onde não causa nenhuma incomodidade em torno. Muitos filósofos, no afã desesperado de justificar a sobrevivência da sua profissão num terreno balizado pelo império das coisas, chegaram ao cúmulo de exclamar, como o recém-falecido Sir Michael Dummett, aspas, a filosofia não faz avançar o nosso conhecimento, ela esclarece aquele que já temos. Então, isso aqui é uma frase do Michael Dummett, mas ele não foi o primeiro a dizer isso, muita gente disse isso. Tá certo? E essa é mais ou menos, vamos dizer, uma crença consensual entre muitos membros da escola analítica. Né? Quer dizer, quem faz avançar o conhecimento, que aumenta o conhecimento, são as ciências. A filosofia, ela somente esclarece conceitos, esclarece a gramática, esclarece a sintaxe, a lógica da ciência, etc. etc. Né? Em vastas províncias da filosofia universitária, essa frase, como outras do mesmo teor, é tida como a expressão final do óbvio e irrespondível, e aqueles que a subscrevem mostram até alguma satisfação ao enunciá-la. Quer dizer, a satisfação do sujeito que, vendo, né, a filosofia ser deslocada para fora do terreno cientificamente, intelectualmente sério pelo avanço das ciências, descobre um lugarzinho onde, não, esse aqui é a minha propriedade, esse aqui é o terreno filosófico propriamente dito. Né? O próprio Michael Dummett insiste muito nisso, mas é uma coisa que vem desde o tempo do Bertrand Russell. Né? Quer dizer, essa missão de esclarecer os conceitos não pode ser atribuída a nenhuma ciência experimental, requer uma atividade específica, essa atividade é exatamente a filosofia. Então, descobrimos aqui o nosso terreno que dificilmente alguém vai poder tomar de nós. Nenhum deles parece ter se dado conta de que uma situação em que a inteligência humana se vê dividida entre duas atividades heterogêneas, uma produzindo conhecimentos que não precisa compreender,
A outra, empenhada em compreender conhecimentos prontos, nos quais não pode interferir, é a descrição sumária de uma catástrofe cognitiva sem precedentes. É como se na fábula do cego e do aleijado, o cego fosse fraco demais para carregar o aleijado, e este, além de aleijado, fosse mudo, não podendo ensinar o caminho ao cego. Quer dizer, se há uma... Pergunto eu, o que seria dizer, o conhecimento? O que é o conhecimento? O conhecimento é a transfiguração da experiência em elementos inteligíveis. O que quer dizer inteligível? Quer dizer uma coisa que faz sentido dentro do quadro geral de referência que você dispõe. Tá certo? Isso quer dizer que um conhecimento que não é compreendido não é conhecimento de maneira alguma. E o que seria, vamos dizer, se você se esforça pela busca da compreensão, se você tenta entender os conceitos científicos mais profundamente, o que você está fazendo? Você está escavando qual é o verdadeiro significado deles dentro da própria lógica científica. Na medida que você esclarece o verdadeiro sentido deles, é evidente que os entes, os objetos abrangidos por esse conceito, adquirem uma nova e mais nítida consistência perante você. Então, como é que isso não faz avançar o conhecimento? Quer dizer, você compreender um conceito a mais ou a menos não aumenta o seu conhecimento? Quer dizer, antes eu não compreendia, agora eu compreendo, mas isso não aumenta em mais nada o meu conhecimento? O que significa o conhecimento sem compreensão, a compreensão sem conhecimento? Não significa absolutamente nada. No entanto, Michael Dummett, que segundo o Júlio Lemos é um grande filósofo, diz uma coisa dessa e ninguém na plateia, tá certo, reclama, quando evidentemente ele está descrevendo como se fosse uma situação ideal aquilo que é justamente uma catástrofe cognitiva completa. Quer dizer, felizmente as coisas não são assim como ele diz. Felizmente